Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante, até o versículo 10, diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Feche os olhos, irmãos, mais um momentinho só. Grande, eterno e poderoso Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. O Senhor colocou no meu coração para esta noite. Tem misericórdia de nós e continua com os céus abertos, mandando sobre nós, Senhor, a chuva do Espírito Santo, e opera maravilhas extraordinárias em nossos corações, pelo poder da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Senta, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos aqui, nestes versículos do capítulo 12 que nós lemos, que eu creio que são de muito proveito para a nossa fé em Cristo. O primeiro está ali no capítulo de número 12 mesmo, onde nós lemos no versículo 1, na parte A deste versículo, onde este escritor vai dizer, meus irmãos, que os heróis da fé do Antigo Testamento são para nós exemplo de perseverança em meio às adversidades. Versículo 12. Versículo 1: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Por que os heróis da fé do Antigo Testamento, os quais ele cita aqui no capítulo de número 11, e no versículo de número 1, ele define para nós o que é fé. E então ele começa, meus irmãos, falar ali desde os tempos de Caim, passando por Abraão, Davi, chegando a Moisés e vindo para os juízes também de Israel. Por que ele diz que estes homens de fé foram para nós exemplos, ou foram para nós testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas? Quando a gente lê assim, num primeiro momento, este versículo, nós ficamos até meio preocupados e com um certo receio, com um certo medo, porque parece que a Bíblia está dizendo que nós estamos sendo observados por alguém. Parece que a Bíblia está dizendo que estes homens que agora estão com Deus na eternidade estão nos olhando, analisando a nossa conduta. Já que o versículo 12 aqui, o versículo 1 diz que eles são uma grande nuvem de testemunhas. Não parece que
a Bíblia está querendo dizer que eles estão por aí nos observando para ver como é que nós estamos procedendo na nossa vida cristã, meus irmãos? Mas não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando o escritor aos Hebreus diz que eles são para nós uma grande nuvem de testemunhas, ele está dizendo que eles são para nós exemplos de fé e perseverança em Deus. Ainda que no final do capítulo 11, o escritor diz que eles morreram sem fé, sem alcançar a verdadeira fé, e mesmo assim foram para nós o exemplo, porque para o escritor aqui, o alcance da fé por uma pessoa é quando ela chega a Cristo, e eles não chegaram a Cristo. A Bíblia diz que eles avistavam Cristo como que vendo ele de longe, sabiam que Deus tinha preparado alguma coisa melhor para o seu povo, uma redenção no final dos tempos, e olhando para isso eles caminharam em fé, mesmo não tendo ela consigo. Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz aqui que eles são testemunhas para nós, a Bíblia está nos exortando a olhar para estes homens de Deus aqui como nossos exemplos e caminharmos aqui na terra como eles caminharam também com Deus. E nós, meus irmãos, com muito mais autoridade ou com muito mais providência de Deus, porque eles não tinham o Senhor Jesus e nós temos agora muito mais capacidade para servirmos a Deus do que eles, e eles foram fiéis a Deus, foram nossos exemplos de fé em meio às adversidades. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo para nós que quando nós pensarmos por algum momento em desistirmos da nossa caminhada cristã, porque ela está se tornando muito difícil, e muitas vezes nós usamos como argumento para nós desistirmos da fé, que a nossa cruz está muito pesada, ou então que a nossa luta é muito grande, ou então porque o amor está se esfriando, ou então porque na igreja as pessoas não cuidam de nós, ou então porque estão nos deixando de lado. Algum subterfúgio, algum argumento nós vamos usar para enfraquecermos na fé. Por quê, meus irmãos? Porque nós nos esquecemos da palavra de Deus. Então, sempre que nós pensarmos, eventualmente passar pela nossa cabeça, pela nossa mente, algum pensamento, mesmo que de longe, eu acho que eu vou dar uma parada um pouco na minha caminhada, eu vou descansar um pouco, depois eu retorno para a presença de Deus, quando as minhas lutas diminuírem, quando eu conseguir reunir forças, quando passar esta luta que eu estou passando, quando ela diminuir, eu retorno para a presença de Deus. Nós nos esquecemos que as nossas lutas não vão diminuir se nós nos afastarmos da presença de Deus. Pelo contrário, elas vão aumentar ainda mais. Mas se por acaso nós pensarmos nisso, a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos olhar para a vida destes homens de fé do Antigo Testamento e entender que eles sofreram muito mais do que nós. E nos versículos que nós lemos aqui, o escritor diz que nós ainda não resistimos até o sangue, e já estamos desanimando da fé. Por que ele está dizendo isso? Porque muitos destes heróis da fé receberam livramentos poderosos de Deus. Eles apagaram a força do fogo, pelo poder de Deus eles venceram exércitos, puseram em fugida exércitos inimigos. Mas muitos deles também, pela fé em Deus, para que Deus fosse glorificado, foram mortos, deram a sua própria vida. A sua fé custou o seu próprio sangue, resistiram até o sangue. E aqui ele traz o exemplo do Senhor Jesus também, nos versículos que nós lemos, que suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus, sendo Jesus como o maior de todos os heróis da fé nesta terra, e nos deixando todos eles um exemplo para nós seguirmos as suas pisadas. E aí ele nos repreende dizendo: vocês ainda não resistiram até o sangue, já estão desfalecendo. Vocês ainda não suportaram
as maiores provações. E aqui, meus irmãos, eu acrescentaria, já que neste tempo aqui que o escritor aos Hebreus está escrevendo a sua carta, o cânon das Escrituras ainda não estava fechado. Então eu acrescentaria também os heróis da fé do Novo Testamento, como Paulo, como Pedro, como Silas, como Barnabé, e todos os outros crentes fiéis a Deus, que não têm os seus nomes citados nas Escrituras, mas que resistiram até o sangue, e quando a sua vida estava sendo provada, quando eles corriam risco de morte, não negaram o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então o escritor está usando essas palavras aqui, irmãos, para nos repreender. Nós que muitas vezes, por coisas tão pequenas, pensamos em abandonar o Evangelho. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque a nossa fé e comunhão com Deus tem se tornado tão rasas, a ponto de nós não valorizarmos a fé em Deus como estes homens aqui faziam. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos, para que a nossa fé não desfaleça. Vamos para um outro ponto aqui, para nós adiantar um pouco. Ainda no versículo de número 1 do capítulo 12, e na segunda parte deste versículo, o escritor vai escrever, irmãos, e vai nos ensinar que para que nós possamos viver a vida cristã da forma como Deus deseja, é necessário deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ali na segunda parte ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Paciência aqui é perseverança, a carreira que nos está proposta. Vejam que ele compara a vida cristã como uma carreira, como uma caminhada, como uma corrida. E ele está dizendo que durante esta carreira, ao longo deste percurso, tem obstáculos, e ele os chama de embaraços. E o que são os embaraços, meus irmãos? Os embaraços não é o pecado, não são pecados, mas os embaraços podem nos levar ao pecado. O embaraço é tudo aquilo que não permite liberdade de ação ou de movimento. O embaraço, meus irmãos, não é o pecado, mas são estratégias do diabo, são ciladas do diabo, são astutas ciladas do diabo, algumas vezes, mas na maioria das vezes, são ciladas da minha própria carne, para que eu não possa viver a vida cristã com fidelidade. Estes são os embaraços, meus irmãos. E muitas pessoas, neste último tempo da igreja principalmente, estão caindo no laço dos embaraços, que não são pecados ainda, mas que se nós cairmos nos seus laços, certamente eles vão nos levar ao pecado. Porque os embaraços vão nos enfraquecendo. Os embaraços não permitem que nós caminhemos livremente. Os embaraços são aquelas coisas que vão nos amarrando ao longo da nossa caminhada. E a nossa caminhada vai se tornando cada vez mais pesada. Então os embaraços, meus irmãos, eles começam esfriando a nossa fé, nos tirando da oração, diminuindo a nossa vida de oração, diminuindo a nossa vida no jejum, nos enfraquecendo no jejum. Nós já não lemos a Bíblia com tanta frequência como antes, ou nem lemos a Bíblia mais. E oramos muito pouco, e às vezes não jejuamos quase nada, ou não jejuamos mais. Estes são os embaraços. A nossa entrega para Deus já não é perfeita como antes. Nós já não temos prazer em Deus. E quando isso acontece, irmãos, é o sinal de que os embaraços do diabo, mas na maioria das vezes da minha própria carne, já conseguiram algum resultado na minha vida. E se eu não tomar cuidado, escutem bem, meus irmãos, se eu não tomar cuidado, se eu não acordar em tempo,
se eu não fazer aquilo que Paulo disse aos Efésios, se eu não me despertar e não me levantar do meio dos mortos, com toda certeza, os embaraços vão ter poder na minha vida para me levar ao pecado. Porque às vezes a pessoa diz, eu até não estou jejuando, e não estou mais orando, e também não estou mais lendo a Bíblia, mas eu estou tomando cuidado para não pecar contra Deus. A pessoa diz enganosamente essas coisas, meus irmãos, porque se buscando a Deus fervorosamente, nós já somos muitas vezes tentados pelo pecado, muito mais ainda se nós abandonarmos a comunhão com o Senhor. Então quando a pessoa diz, olha, eu estou cuidando para não pecar, mesmo não buscando a Deus, ela está dizendo exatamente isso. Eu agora confio na força do meu próprio braço. Ela já caiu no engano do diabo, já caiu no engano dos demônios. Vamos tomar cuidado, querida igreja, noiva do Cordeiro, porque o escritor escreveu aqui que nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E talvez eu esteja pregando nessa noite para pessoas que não estão pecando. E creio que eu estou pregando para pessoas que não estão pecando, que não estão na prática deliberada do pecado. Mas talvez eu esteja pregando para pessoas que, ouvindo esta pregação, possam me dizer, eu já caí em muitos embaraços. Essa mensagem é para mim. Eu estou vivendo exatamente assim. Porque antes eu era um crente fervoroso na fé, eu tinha prazer em Deus, eu orava fervorosamente, eu jejuava com frequência, eu estava sempre lendo a Bíblia, eu tinha temor de Deus, eu tinha prazer de servir a Deus. Agora para mim estas coisas se tornaram muito pesadas, é muito difícil. Quando eu vou buscar ao Senhor em oração, para mim é um fardo pesado. É difícil quando eu tenho que apresentar um jejum ao Senhor. É difícil quando eu tenho que pegar a Bíblia para ler. Tudo isso para mim já perdi o prazer nestas coisas. Eu já não tenho mais desejo de servir a Deus. Não sinto o fervor do Espírito Santo na minha vida mais. Eu me sinto vazio de Deus. Talvez eu esteja pregando para pessoas assim. A Bíblia está dizendo que se nós estamos assim, nós caímos nos embaraços que muitas vezes a caminhada apresenta para nós. E tem um conselho do escritor: deixemos todo o embaraço. Se a Bíblia está dizendo isso, é porque eu posso fazer, meus irmãos. Se a Bíblia está dizendo que eu devo deixar todo o embaraço, é porque eu posso me levantar de onde eu estou caído, de onde eu estou prostrado. Eu posso sair da minha inércia e continuar caminhando livremente na presença de Deus, na minha vida cristã, se eu assim desejar. E esse é o meu conselho para todos nós nesta noite, irmãos. À luz desta pregação, vamos analisar a nossa vida, como é que ela está. Talvez às vezes nós possamos dizer, eu não sou um crente como antes, porque eu já perdi o primeiro amor. Eu não sou fervoroso como antes. Eu vou levando a minha vida. Eu venho na igreja e vou para casa e eu vivo a minha vida cristã, já não com tanto temor como eu vivia antes, porque tem pessoas pior do que eu. Essa é a desculpa que nós usamos na presença de Deus. Vamos tomar cuidado, meus irmãos. Quando Deus me pesar na sua balança, Ele não vai ter em conta que tem alguém, sempre vai ter alguém que está pior do que eu. A Bíblia diz que cada um vai dar conta das suas próprias obras. E eu aconselho aos irmãos nesta noite que nós possamos nos despertar em tempo para o Deus Todo-Poderoso, para que não aconteça que os embaraços que estão na nossa vida nos levem ao pecado. E eu aconselho aos irmãos, você, querido irmão e querida irmã, que perdeu o desejo da oração, que perdeu o desejo do jejum,
Você que até de repente pensa que o jejum não é mais para a igreja neste tempo, que não é necessário nós orarmos tanto, que não precisa uma entrega tão profunda para Deus. Você que defende que não é mais necessário que você faça aquilo que você fazia, que você não precisa mais se encher do Espírito Santo como você se enchia, porque você se enchia do Espírito Santo e orava e jejuava quando você não conhecia perfeitamente a Deus, mas agora você já tem um certo tempo de caminhada e você já conhece perfeitamente a Deus, ou você já conhece suficientemente a Deus para não precisar orar e jejuar como antes. Cuidado, meus irmãos. Se nós pensamos desta forma, nós estamos confiando no nosso braço de carne. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém, meus irmãos? Vamos adiante aqui. O terceiro ponto que ele nos ensina, no versículo de número 2, e na primeira parte, que ele vai dizer que eu só poderei viver a vida cristã com fidelidade olhando para Jesus. Versículo de número 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Como é que eu devo olhar para Jesus? Eu já disse aqui para os irmãos, e alguns irmãos também já disseram a mesma coisa, que olhando aqui significa olhar de longe, ver Jesus de longe, atenção indivisa, que eu olhe ao longe e que eu não permita que as coisas que estão ao meu redor me distraiam do meu olhar para Ele. Olhar para Jesus aqui, irmãos, não é simplesmente uma olhada eventual, como nós olhamos para as pessoas. É olhar fixamente, sem retirar os olhos, vendo Jesus como o meu exemplo maior de fé em Deus, vendo Jesus como um exemplo de homem que foi na terra, vendo Jesus como Deus perfeito que Ele é, e vendo Jesus como um Deus em quem não há nenhuma falha, nenhuma mácula, vendo Jesus como um Deus em quem não há nenhuma imperfeição e nenhuma injustiça também. Olhando para Jesus, somente assim nós poderemos viver a nossa vida cristã com fidelidade, meus irmãos. Porque quando eu retiro os meus olhos de Jesus, eu vou enfraquecendo na fé. Quando eu retiro os meus olhos de Jesus, a vida cristã perde o colorido, a vida cristã perde o prazer, eu perco a alegria cristã. Quando eu retiro os olhos de Jesus, eu vou perdendo a pureza cristã. Porque quando eu retiro os olhos de Jesus, eu tenho que colocar os meus olhos sobre alguma outra coisa. Alguma coisa eu tenho que enxergar. Alguma coisa eu tenho que ver. Quando eu retiro os meus olhos de Jesus, eu vejo problemas. Quando eu retiro os meus olhos de Jesus, eu vejo o irmão que está pecando. Quando eu retiro os meus olhos de Jesus, eu vejo o irmão que está fazendo isso, ele não poderia fazer porque ele é crente. Quando eu retiro os meus olhos de Jesus, eu começo a observar a vida das pessoas e vou me enchendo de coisas que eu não deveria me encher, meus irmãos. Eu vou enchendo a minha vida, como o apóstolo Paulo disse, vou acumulando a minha vida de malícia, vou enchendo o meu coração destas coisas. Quando eu retiro os meus olhos de Jesus, ninguém presta para mim. Quando eu retiro os meus olhos de Jesus, eu começo a fazer fofoca do irmão e da irmã. Quando eu retiro os meus olhos de Jesus, antes quando eu estava com os meus olhos postos em Jesus, fixos em Jesus, eu orava pelos irmãos. Eu jejuava pelos irmãos. Eu não via defeitos na vida dos irmãos. Eu via mais acertos do que erros na vida das pessoas. Mas quando eu retiro os meus olhos de Jesus, eu identifico na vida das pessoas aquele erro tão pequenininho que está ali, no meio de um monte de coisas boas que aquela pessoa tem. Eu consigo ter, meus irmãos, uma visão tão profunda que eu consigo ver o defeito daquela pessoa. Por quê? Porque eu me torno juiz.
Quando eu retiro os olhos de Jesus, eu me torno juiz, eu vou condenando as pessoas antes do juízo da eternidade. Toma cuidado, meus irmãos. Nós estamos correndo um grande perigo. São estratégias do diabo para ir nos desanimando da fé. É fácil de nós identificarmos uma pessoa que não olha mais para Jesus. É fácil, meus irmãos. Nós nos tornamos murmuradores. Nós já não oramos mais. Nós já não jejuamos mais. Nós perdemos a alegria cristã. Perdemos o prazer de servir a Deus. Nós nos tornamos pessoas amargas, amarguradas, ressentidas e tantas outras coisas que podem acontecer comigo se eu retirar os meus olhos de Jesus. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. Amém, querida igreja? O quarto ponto aqui que o escritor nos ensina está também no capítulo 12, no versículo 2, na primeira parte, na parte A deste versículo. Ele vai nos ensinar que foi Jesus quem gerou, e é Ele quem nos ajuda a manter a nossa fé em Deus. Porque ele diz ali, meus irmãos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando ele diz isso, cai por terra toda a minha presunção de acreditar ou de pensar que um dia eu por mim mesmo decidi que é o tempo de eu estar na presença de Deus e por livre e espontânea vontade eu aceitei Jesus como meu Salvador. Tudo isso fui eu que fiz, porque eu tive fé em Deus, decidi fazer isso, então tenho méritos. Isso no mínimo é uma presunção, meus irmãos, porque a Bíblia diz aqui que foi o próprio Jesus quem colocou fé em mim. Quando eu não o conhecia, Ele gerou fé em mim para me trazer para a presença de Deus. E agora que eu estou na presença de Deus, é o mesmo Jesus, se eu permanecer com fidelidade ao Senhor, é o mesmo Jesus quem faz a manutenção da minha fé. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele vai me ajudando a manter a minha fé viva em Deus. Se eu manter a minha fidelidade com Ele e não retirar os olhos dele. Amém, meus irmãos? Então muitas vezes nós sentimos que a nossa fé vai desfalecendo. E muitas vezes nós nos questionamos, por que eu não consigo ter fé em Deus? Às vezes eu duvido de Deus, por que isso acontece comigo? Porque nós nos esquecemos que é Jesus quem produz fé em nós. Quem produziu a fé em nós para a nossa salvação. A Bíblia diz no Novo Testamento que ninguém vem a Deus se Jesus não trouxer. Então Jesus foi lá no mundo, quando nós não o servíamos ainda, e gerou fé em nós. Então nós pensamos, eu acho que chegou o tempo de eu me converter a Deus. Eu preciso deixar esta vida que eu estou vivendo. E nós nos chegamos na presença de Deus. Nós fizemos isso porque Jesus colocou fé em nós. E agora que nós estamos na presença de Deus, a Bíblia diz que nós não devemos viver com medo, nós devemos viver por fé. Porque Jesus faz a manutenção da nossa fé. Então eu digo para os irmãos, talvez você diga, olha, não sei, muitas dúvidas aparecem em mim. Eu não consigo crer perfeitamente em Deus. Tem coisas que eu não consigo crer. Vamos vencer tudo isso pela fé em Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu chamo a atenção dos irmãos, para nós encerrar o último ponto, que o escritor aqui está nos ensinando, no versículo de número 6, bendito seja Deus, e também nos versículos 9 e 10. Ele vai nos ensinar que grande parte das tribulações que nós passamos são permitidas por Deus para nos corrigir e para nos aperfeiçoar. Versículo de número 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Normalmente, quando nós estamos passando por alguma luta, por alguma tribulação mais forte, alguma coisa que não costuma acontecer conosco, nós costumamos dizer, é o diabo que está se levantando contra mim.
O diabo está se levantando contra mim, porque eu sou crente em Jesus. E nós nos esquecemos, meus irmãos, que numa grande parte das vezes, não é o diabo que está se levantando contra nós. É Deus que está nos corrigindo. Muitas vezes Deus permite aquela tempestade sobre nós, aquela luta que nos sacode de um lado para o outro, porque Ele quer nos corrigir. Nós estamos fora do caminho, nós não estamos como Ele deseja, nós não estamos sendo fiéis como Ele deseja que nós sejamos, nós não estamos vivendo a nossa vida cristã com o zelo que nós deveríamos viver. Então o Senhor permite muitas vezes adversidades na nossa vida, para ver se nós acordamos. E às vezes parece que toda a nossa vida cristã é um problema. Nós saímos de uma luta e caímos noutra. Por quê? Isso vai acontecer conosco até que nós aceitemos aquela correção de Deus e aprumamos a nossa vida na palavra de Deus. Enquanto isso, meus irmãos, não acontecer, Deus vai continuar tentando nos corrigir, através das muitas tribulações que vêm para nossas vidas. É assim, meus irmãos, a Bíblia está ensinando aqui, é a Bíblia que está dizendo que muitas das tribulações são a vara de Deus para mim, são os açoites de Deus para mim. Por quê? Porque Ele é o meu Pai. Se Ele é o meu Pai, Ele quer o melhor para mim. Ele está me observando, está vendo que eu estou fora do caminho, eu não estou andando conforme a sua vontade. Ele precisa fazer alguma coisa para me corrigir. Muitas das tribulações que nós passamos são açoites de Deus para nós. E nós não analisamos a nossa vida. Às vezes nós até sabemos que a nossa vida está toda errada, e nós dizemos: não, mas é o diabo que está se levantando contra mim. A Bíblia está dizendo que não, meus irmãos. A Bíblia está dizendo que Deus está permitindo aquela situação para me trazer de novo para o caminho, para que eu desperte novamente e o sirva com toda a fidelidade do meu coração. Algumas vezes também, meus irmãos, o Senhor não quer nos corrigir quando nós passamos por algumas tribulações. Versículo de número 10, a Bíblia diz aqui, versículo 9, que nós tivemos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e agora Deus é o nosso Pai, o Pai dos Espíritos, e Ele também nos corrige. E no versículo de número 10, na última parte, a Bíblia diz que o Senhor nos corrige para o nosso proveito, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Como é que eu posso ser participante da santidade de Deus? Por que Deus quer me corrigir para que eu seja participante da sua santidade? De que maneira, meus irmãos? Porque muitas vezes eu até não estou pecando, muitas vezes a minha vida está correta, estou servindo a Deus corretamente, mas muitas vezes eu caio no campo da inércia na fé. Muitas vezes eu caio, meus irmãos, naquele erro de achar que se eu estou na presença de Deus, está tudo bem, está tudo tranquilo, e eu vou empurrando a minha vida como dá. E a Bíblia está dizendo aqui que além de querer a nossa salvação e de desejar que nós estejamos andando corretamente na sua presença, o Senhor quer que nós sejamos aperfeiçoados também. Ele quer que nós cresçamos. Deus não deseja que nenhum crente seja infrutuoso. Deus não deseja que nenhum crente, irmãos, deixe de crescer espiritualmente. Deus deseja crentes que cresçam na fé. Deus deseja crentes que cresçam espiritualmente. Deus deseja crentes cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo são cheios do fruto do Espírito. Deus deseja isso para nós, meus irmãos. Então não basta nós apenas obedecer a palavra de Deus e ir levando a nossa vida. O açoite vem também para nós, porque o Senhor quer que nós sejamos participantes da sua santidade. E como é que eu posso fazer parte da santidade de Deus? Me enchendo do seu Espírito. É a única maneira de um crente participar da santidade de Deus, é permitir que o Espírito Santo tome todas as áreas da minha vida.
É permitir que Deus seja o Senhor de todas as áreas da minha vida, através do Espírito Santo. Eu prego para pessoas que talvez digam: eu permito que o Espírito Santo me santifique para que eu possa fazer parte da santidade de Deus em muitas áreas, mas tem esta área da minha vida aqui que ninguém toca, porque eu sou assim e ninguém me muda, e eu não permito que ninguém faça isso, e nem Deus pode fazer. Então, irmãos, nós nunca poderemos ser crentes perfeitos em Deus se nós pensarmos desta maneira. Porque o crente que quer servir a Deus e agradar ao Senhor, ele deve se entregar completamente. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Quando nós fazemos esta oração, tenha certeza, queridos irmãos, Deus vai começar um novo tempo nas nossas vidas. E nós vamos conhecer um evangelho que nós nunca conhecemos. E quando nós chegarmos lá na frente, nós vamos dizer: puxa vida, eu pensava que eu era crente, eu nunca fui crente, agora eu conheço o Senhor Jesus. Se nós permitirmos que Deus faça tudo nas nossas vidas segundo a sua vontade. Nós queremos tudo de Deus, tudo, para nós, para as nossas famílias, para os nossos parentes, para a nossa casa, para os nossos irmãos, para a nossa igreja. Mas nós não queremos permitir que Ele trabalhe nas nossas vidas. E Deus deseja trabalhar nas nossas vidas, nos açoitando quando é necessário para nos tirar do pecado onde nós estamos, e mandando também muitos açoites para nós, para nos tirar da inércia, para que nós não sejamos crentes infrutuosos, para nos fazer crescer espiritualmente e nos encher do Espírito Santo.